vamos começar o programa falando do Clube Atlético Paranaense, que enfrenta a equipe do Grêmio, tem um compromisso importante fora de casa, vai em busca de mais uma vitória, vem embalado no Brasileirão 2015, e o Eduardo Destre vem chegando com as informações e parece que está legal ali, está encaminhando bem a negociação com o gringo ali, né, o Alan Ruiz. É isso, Du? Boa tarde, seja bem-vindo. Exatamente, Moura. O Atlético vem trabalhando esta negociação já há algum tempo e agora ganha mais um concorrente direto pela aquisição do Alan Ruiz. Além do Grêmio, que em dado momento tinha desistido de participar desta negociação, voltou à carga e a toda a tona, e agora o Atlético ganha mais um concorrente. O Nacional de Medellín da Colômbia também declarou que tem interesse no Alan Ruiz. Porém, o Furacão, como saiu na frente nesta negociação, já tabulou inclusive uma proposta, pode ser, segundo pessoas ligadas ao próprio San Lorenzo de Almagro, diretores desta equipe argentina, o mais próximo hoje de contratar o Alan Ruiz é a equipe atleticana. Ele poderia se juntar ao Vilches, zagueiro chileno que já vem trabalhando e está apenas aguardando a abertura da janela para ter o seu nome publicado no boletim informativo diário da CBF. O Luiz Paulo, que chegou, lateral esquerdo que veio da equipe do Madureira, e é claro, fora das quatro linhas, o Atlético segue trabalhando para trazer ainda mais 3 reforços. Um deles seria o zagueiro Natan, que atualmente está na equipe do Palmeiras, teve participação na seleção brasileira das categorias de formação, portanto, vamos aguardar porque teremos novidade com relação a aquisições do time rubro-negro, que tem 2 dúvidas para o compromisso contra o Grêmio. No meio-campo, Giovani, Ítalo ou Felipe. O Milton Mendes pode até repetir a escalação da vitória contra o Vasco. Porém, na lateral esquerda, o Natanael foi poupado. Com dores nas costelas, ele pode ser substituído pelo Guilherme Arana. Vamos aguardar. São 2 as possibilidades aí de alterações na equipe rubro-negra, visando o compromisso contra o Grêmio, jogando domingo na Arena Porto Alegrense. Já já eu vou retornar aqui no Placar Transamérica para esboçar este Atlético Paranaense para o compromisso contra o Tricolor dos Pampas, e vamos falar também a respeito de situações onde o Atlético vem trabalhando para fortalecer o seu grupo dentro do Campeonato Brasileiro e também para a sequência da Copa Sul-Americana. Por hora, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Du, obrigado pelas suas informações aí para os nossos comentaristas. Aí o Atlético, né, embalado no Campeonato Brasileiro, e a diretoria parece que está embalada também, né, tentando aí novas negociações. O Alan Ruiz, o gringo está sendo disputado agora, né, todo mundo quer o gringo agora. Tá virando novela, né, Maura, como se diz na gíria do futebol, muitos times interessados nele. Acho difícil a negociação do Atlético do Alan Ruiz, porque já quando entra muitos times na negociação, entra muito dinheiro, e para o Atlético trazer ele, o Atlético não entra em leilão, a gente sabe disso, eu acho difícil ele vir para o Atlético. Giba, às vezes pode ser uma coisa também de empresário, né? Você sabe disso. Existe aquela malandragem, né? Entre aspas, aquela malandragem por trás. Olha, de repente tem um clube interessado, aparece mais 2, 3 clubes, né? E que não estão interessados, mas aparecem na jogada. Só para os amigos atleticanos aí que acompanham o nosso trabalho, só para ter uma ideia, o Atlético já tinha oferecido em torno de $25 mil de salário para esse jogador. Na verdade, ele queria 50 mil. Essas tratativas já vêm há muito tempo. Só que você não consegue manter em segredo. E isso atrapalha a negociação com relação, principalmente, a uma transação internacional. Agora o Atlético corre contra o tempo. Porque, evidentemente, sai e vaza na imprensa, porque é o trabalho da imprensa, a divulgação para o torcedor. O Atlético não tem o que fazer. Vai ter que concorrer, nada menos, nada mais com o Nacional de Medellín. E aí eu falo para você, aí a questão é dólar e euro, né? E o Nacional é um time, desculpa, Renato, o Nacional é um time forte na Colômbia. Eu estive na Colômbia transmitindo o jogo do Atlético pela Libertadores da América. Acompanhei um jogo do Nacional, o Atlético jogava acho que na terça ou na quarta, eu cheguei lá no sábado, no domingo fui acompanhar, estádio lotado, tá? Estádio lotado. A torcida é fanática, o torcedor fica, tem os bares nos arredores ali do estádio, eles ficam nos bares
com as bandeiras, cantando o hino do clube, esperando a hora de adentrar ao estádio. Então é um torcedor realmente fanático, é um time que tem uma estrutura forte, e o campeonato colombiano tem o torneio Apertura, né, que é o ano todo que dura, e no meio do caminho tem a Libertadores, Sul-Americana, enfim, essas coisas todas. E o que acontece? Eles dão muito valor a esse torneio Apertura deles. Dão muito valor, e principalmente a identificação com esse jogador, além da sua qualidade, grande qualidade técnica, na verdade é sua idade, 21 anos, um jogador que tem tudo pela frente. E a reformulação, principalmente, que foi feita no futebol colombiano agora, detendo todas as categorias de base e brigando sempre de frente com o Brasil, vai ser um grande adversário sempre, a Colômbia do Brasil. Mas espero que o Alan Ruiz, né, Inho, vá parar no rubro-negro. Fala, Arnaldinho. Eu concordo com o Moura, concordo com o Giba. O Alan Ruiz, ele está sendo disputado pelo Nacional, que é um excelente time, tem uma grande torcida, mas se o Petralha quiser trazer esse jogador, vai trazer. O Petralha é cabeça, é inteligente, e se o Petralha fizer muita questão que esse jogador venha para o Atlético, ele será um novo contratado. A situação que é empréstimo, na verdade, né? E aí o investimento torna-se maior, né, amor? Também. O Atlético não vai entrar em leilão, o Atlético não vai adiantar um dinheiro, porque... E pesa a questão salarial também, né? O Atlético está mantendo ali uma faixa, como Curitiba, como Paraná, mantendo uma faixa ali salarial, então não vai sair muito disso, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Atlético e Grêmio, o jogo que acontece no domingo. Eu vou narrar esse jogo pela Transamérica Pop 100,3, domingo, lá em Porto Alegre. Dudu, vamos falar mais desse jogo, vamos falar mais desse Atlético aí, Dudu. Time atleticano que praticamente finalizou os seus preparativos visando o compromisso contra o Grêmio domingo 4 da tarde na Arena Porto Alegrense. Sem poder contar com o David, que segue no departamento médico, o técnico Milton Mendes tem aí duas alterações que ele pode fazer na equipe rubro-negra. Isto porque, no meio-campo, o Felipe retorna, fica à disposição, mas o Milton Mendes não confirmou se joga o Giovani. O Ítalo participou e muito bem, fazendo gol, inclusive, na última rodada, leva uma certa vantagem neste meio-campo da equipe rubro-negra. Tô arriscando aqui no Ítalo. E outra dúvida, uma possível alteração é na lateral esquerda. O Natanael vem se queixando de dores nas costelas e pode perder a condição de titular para o Guilherme Arana. Sendo assim, um provável Atlético visando o compromisso contra o Grêmio no domingo, com o Everton no gol, Eduardo, Gustavo e Cadu. Aí fica a primeira interrogação: Natanael ou o Guilherme Arana? No meio-campo, Otávio, Hernani e Nicão. E aí, a segunda dúvida do técnico Milton Mendes: Ítalo, que foi bem no último compromisso, vitória contra o Vasco. Giovani, que já ganhou a condição de titular, a exemplo do compromisso contra o Joinville, ou uma possível volta do Felipe ao meio-campo. Acho muito difícil, o Felipe seria neste momento uma terceira opção, até porque falta um pouco de ritmo de jogo, tempo de bola, ele vem recuperado aí de uma lesão. Lá na frente, Douglas, Coutinho e Walter. Se fosse para arriscar, Moura, eu diria a você que o Natanael pode ser poupado e aí o Ítalo deve aparecer como titular no meio-campo da equipe rubro-negra. Muitos torcedores, telespectadores perguntam a respeito do Crisan e também do Damasceno, jogadores que acabaram cometendo aí atos de indisciplina anteriormente. Estes jogadores se encontram reforçando o elenco sub-19 do Furacão, que está na disputa do Campeonato Paranaense, o estadual, temporada 2015. Portanto, o Milton Mendes tem duas dúvidas na equipe rubro-negra. Uma na lateral esquerda, ou joga o Natanael ou ainda o Guilherme Arana. Meio campo, ele pode contar com Ítalo, o Giovani corre por fora, o Felipe seria uma terceira opção. No mais, o Furacão conserva a mesma base, a mesma espinha dorsal, visando o compromisso contra o Grêmio, buscando e objetivando a sua segunda vitória fora de casa. É o panorama do líder do Campeonato Brasileiro, temporada 2015. Assim sendo, nós voltamos aos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Du, obrigado aí pelas informações do Atlético. O técnico Milton Mendes com dúvidas, mas deve tentar colocar o melhor em campo para enfrentar a equipe do Grêmio, que realmente não vai ser fácil. Vamos conferir na tela aqui a arbitragem desse jogo, a responsabilidade do trio do jogo marcado lá para o estádio do Grêmio em Porto Alegre. Jogo para domingo, 4 horas da tarde, melhor dizendo.
O árbitro é o Marcos Alexandre Gomes da Penha, do Espírito Santo. O primeiro assistente é Fabiano da Silva Ramírez e o segundo é o Wanderson Antônio Zanotti, do Espírito Santo. Portanto, o trio vem lá do Espírito Santo para este compromisso do Atlético no Campeonato Brasileiro.